Após ser enviada para uma colônia de férias com seu irmão, Wandinha precisa encontrar um jeito de voltar para casa e se livrar da babá bizarra antes que seja tarde. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat, hoje nós recapitularemos a história do filme A Família Addams 2 de 1993, então preparem-se, é hora do recap! Um novo membro está prestes a chegar na família Addams. Enquanto Gomes e Mãozinha disputam uma queda de braço, Mortícia conta que sua bolsa estourou e todos correm imediatamente para o hospital. Na sala de parto, o médico pergunta se a mulher deseja receber anestesia, mas Mortícia afirma que não precisa. O que ele nem imagina é que sentir uma dor extrema é um dos maiores prazeres dessa família bizarra. Quando o bebê finalmente chega ao mundo, Gomes corre para a sala de espera e dá a tão aguardada notícia aos seus familiares. A criança nasceu bem e é um menino. Ao retornarem para casa, Mãozinha guia o casal até o quarto do bebê, o qual parece ter saído da casa abandonada de algum filme de terror. Quando o jovem Pilbert é colocado no berço, o pobre menino começa a chorar, mas se sente feliz e seguro novamente quando sua mãe coloca um ursinho de brinquedo ao seu lado. Em seguida, toda a família se reúne ao redor do berço e os dois irmãos, Vandinha e Feioso, entram no quarto enciumados, planejando se livrar daquela criaturinha. No meio da noite, a garota e seu irmão pegam Pilbert e sobem no telhado. Eles decidem fazer um experimento jogando ao mesmo tempo uma bola de canhão e o bebê para saber qual deles irá quicar ao chegar no solo. Porém, nesse instante, Gomes abre a janela de seu quarto para apreciar as estrelas e por sorte consegue resgatar o bebê a tempo. A bola de canhão, por outro lado, continua caindo até atingir a cabeça de Tropeço, que estava regando as plantas. Quando questionados sobre o motivo de tentar eliminar seu irmão, as crianças afirmam que quando um novo bebê chega à família, um de seus irmãos precisa deixar de existir. Porém, vovó afirma que hoje em dia isso não é verdade, pelo menos não mais. Nessa hora, Gomes e Chico se recordam dos bons momentos que viveram na infância. Eles se odiavam e passavam boa parte do tempo tentando eliminar um ao outro. Quando se recordam dessas belas memórias, os dois irmãos se abraçam e Gomes arremessa Chico na parede. Em seguida, atira várias facas em sua direção. Aparentemente, nada mudou. Vandinha e Feioso ainda não desistiram de sua missão de se livrar do caçula. Após usar sua guilhotina para cortar uma melancia, a dupla pretende usá-la para fatiar Pilbert. Porém, quando estava prestes a cumprir sua sentença, o bebê consegue parar a lâmina com as mãos e assim evita o desastre. Preocupados com os desentendimentos contínuos das crianças, o casal decide contratar uma babá e entrevista várias profissionais para avaliar qual delas está mais preparada para o cargo. No entanto, toda vez que uma nova candidata passa pela porta, Vandinha e Feioso dão um jeito de afugentá-la. Quando Mortícia e Gomes já haviam perdido as esperanças, uma mulher chamada Debbie Jelinski aparece. Ela afirma ter sido enviada pela agência de babás e logo ganha a aprovação do casal pelo seu jeito peculiar. Enquanto eles conversam, Chico está escondido nas escadas, escutando toda a conversa e se sente completamente encantado por Debbie. Após sua declaração completamente demente de que adora bebês e se sente muito bem em esmagá-los, a mulher é contratada. Sendo assim, o casal apresenta seus filhos à sua nova babá e ela consegue conquistar até mesmo o mais impiedoso coração de Vandinha. Mãozinha também se apresenta para Debbie, mas em vez de se assustar como costuma acontecer com outras pessoas, ela beija a criatura. Antes de ir embora, a mulher é apresentada a Chico, que estava escondido atrás das escadas. Naquela noite, antes de dormir, o homem confessa para o seu irmão que está muito feliz por ele e Mortícia escolherem contratar Debbie. Enquanto assiste TV, a futura babá dos Addams vê o noticiário, onde uma matéria aborda o caso de uma mulher que está sendo procurada por falsidade ideológica e por eliminar todos os seus maridos. A criminosa se apresenta por diferentes nomes e é conhecida como Viúva Negra. Sua fama se dá porque ela procura homens ricos e solitários com o intuito de conquistar o amor e a confiança deles. Depois disso, a demente se casa com esses caras e os elimina na noite de núpcias para ficar com toda a herança. Porém, quando o dinheiro acaba, a Viúva Negra repete o mesmo ciclo e após anos cometendo os mesmos crimes, sua verdadeira identidade nunca foi descoberta. Na manhã seguinte, Debbie ingressa em seu primeiro turno de trabalho e já começa o dia salvando Pilbert de ser esmagado por uma bigorna. Quando o casal e Chico saem de casa, deixam Debbie por conta da mansão e a mulher vai
vai vasculhar os documentos de seu pretendente para saber o tamanho de sua fortuna. Enquanto isso, Wandinha está camuflada do lado de fora, bisbilhotando tudo que sua babá está fazendo. Ao perceber a presença da menina, Debbie começa a pensar em um plano para se livrar dela. Mais tarde, a jovem vai confrontá-la e conta em tom de ironia que percebeu o interesse de Debbie pelo tio Chico. Nesse instante, a mulher percebe que precisa dar um jeito de se livrar daquelas crianças o quanto antes e consegue convencer seus pais a levá-los para um acampamento de férias no dia seguinte. Acreditando que está fazendo o melhor para os seus filhos, Gomes e Mortícia os leva para o acampamento Chippewa. Chegando lá, Wandinha conhece Amanda Buckman, uma patricinha extremamente competitiva. Minutos depois de todas as crianças chegarem, o casal Gary Granger e Beck Marty Granger se apresentam como donos daquele acampamento e afirmam que sua missão é fazer com que aquelas crianças se divirtam o máximo possível. Joel Glicker também foi obrigado por seus pais a ir para aquela colônia de férias e se sente completamente deslocado naquele lugar. Porém, ao ver Wandinha, o garoto começa a acreditar que aquelas podem ser as melhores férias de sua vida. De volta à mansão Addams, Chico vai dar uma espiada para saber como Debbie está e fica fascinado ao vê-la lendo uma história para Pilbert. Imediatamente ele vai falar com seu irmão e afirma estar apaixonado por aquela mulher. Chico então decide convidá-la para um jantar e pede que Gomes e Mortícia os acompanhem. Enquanto a babá e Mortícia vão ao banheiro, o homem pede alguns conselhos amorosos ao seu irmão, já que ele possui um excelente relacionamento com sua esposa. Quando as garotas retornam, Gomes convida Mortícia para uma dança e os dois se destacam por ser o casal mais apaixonado daquele lugar, atraindo a atenção de todos enquanto se divertem no salão. Enquanto Debbie os observa, Chico tenta chamar sua atenção de maneiras nada convencionais, apenas reforçando o quão demente ele é. Ao final do espetáculo, há uma explosão de garrafas de espumante e os clientes aplaudem o belo casal. Quando retornam para casa, enquanto caminham pelo cemitério, Debbie afirma que nunca namorou e se surpreende quando Chico diz que também nunca se relacionou com ninguém. Nesse momento, Debbie afirma que o ama e pergunta o que Chico sente por ela. Tomado por uma emoção que nunca sentiu antes, Chico confessa que também a ama. Horas depois, o homem corre até o quarto de Gomes e Mortícia para dar a grande notícia: ele e Debbie estão noivos. Ao ver o anel nas mãos da psicopata, Mortícia o reconhece e Gomes afirma que aquele anel pertencia à sua mãe e foi enterrado junto com ela. Sendo assim, Debbie precisou cavar para pegá-lo. No acampamento Chippewa, Gary propõe a primeira atividade em grupo e pede que os jovens formem duplas. Wandinha e Amanda são as primeiras a participar da dinâmica, na qual Amanda pula na água e finge estar se afogando enquanto Wandinha vai salvá-la. Porém, ao ver sua colega de acampamento em perigo, a menina mente dizendo que não sabe nadar e deixa sua dupla afundar no lago. Na manhã seguinte, Wandinha e Feioso recebem uma carta notificando sobre o futuro casamento de seu tio e a garota fica preocupada com ele. Ao saber sobre a notícia, Amanda começa a caçoar dos dois irmãos e Feioso a ameaça. Sentindo o início de um atrito, o casal Granger decide enviar os dois irmãos para a cabana da harmonia. Minutos depois, Joel também é enviado para lá por se recusar a fazer as atividades, pois prefere passar seu tempo lendo um livro. Após ficarem abandonados naquele lugar por várias horas, o trio decide fugir, mas são pegos em flagrante. Amanda e suas amigas concordam que eles devem ser punidos, mas Beck afirma que nenhuma criança será punida em seu acampamento. Em vez disso, eles decidem se reunir em um coral para cantar músicas, o que para Wandinha é a pior de todas as punições. Naquela noite, os Addams fazem uma grande festa para comemorar o noivado de Debbie e Chico. Nesse evento, a noiva tem a oportunidade de conhecer alguns outros membros da família. Dentre eles está Margaret e seu marido, o primo It. O casal também teve um bebê recentemente e Margaret está mais feliz do que nunca. Escondidos na sala de ciências, Wandinha conta para Joel que seu tio está para se casar e ela precisa comparecer ao casamento. Em seguida, convida o menino para acompanhá-la. Na cerimônia, a garota joga pedras no caminho até o altar, enquanto o Feioso leva as alianças do casal. Primo It é o mestre da cerimônia e conduz os votos. Ao final do casamento, Debbie e Chico partem para a lua de mel e a noiva joga o seu buquê. Inesperadamente, Wandinha acaba pegando aquelas flores e Joel diz que ela será a próxima membro da família a se casar. Ao chegarem no Havaí, Debbie decide ligar uma música romântica enquanto Chico está na banheira e acidentalmente derruba o aparelho de rádio na água, fazendo com que seu marido seja eletrocutado. No entanto, para sua tristeza, nada de mal acontece com o homem e ele acaba gostando daquela sensação.
Naquela noite, Chico está animado para sua noite de núpcias e Debbie aproveita para chantageá-lo. Para que ela deite ao seu lado na cama, existe uma condição. Depois daquela noite, Chico nunca mais poderia falar com sua família. Mesmo contrariado, o homem acaba cedendo à sua paixão. Após o casamento, Vandinha e Feioso retornam ao acampamento Chippewa e a garota sente um grande pesar ao ler a carta de seu tio, onde ele revela que nunca mais poderá vê-los. Porém, quando Feioso acerta uma ave no tiro ao alvo, Vandinha logo fica de bom humor novamente. Quando o novo casal chega a Nova York, onde irão morar, Debbie decide fazer umas mudanças no estilo de seu marido, já que eles precisarão ser vistos juntos. Ela usa a grande fortuna de Chico para comprar uma bela mansão, onde pretende passar os próximos dias com ele até encontrar outra oportunidade para eliminá-lo. Nesse mesmo dia, Gomes recebe uma carta de seu irmão e se sente decepcionado ao descobrir que Chico não deseja vê-los de novo. Mortícia tenta conformar seu marido e afirma que tudo aquilo não passa de uma fase. Segundo ela, assim que a paixão passar, Chico voltará a ser o mesmo. Faltando apenas 2 semanas para o fim do período de férias, o casal Granger organiza uma peça teatral que deverá ser apresentada no dia em que os pais forem buscar seus filhos no acampamento. Gary informa que, após pensar bastante, decidiu escolher Amanda para interpretar um dos papéis principais, como peregrina ao lado de suas amigas. Contracenando com ela estará Pocahontas, a protagonista, que será interpretada por Vandinha Adams. Os demais excluídos representarão os membros de sua tribo indígena e não estão nada animados para ser humilhados mais uma vez. Inconformados com a carta de Chico, seus familiares decidem ir para Nova York e fazer uma visita inesperada. No entanto, quando Debbie os encontra, afirma que Chico não quer vê-los. Em seguida, ordena que a família deixe sua casa. Enquanto sua esposa ameaça chamar a polícia para Gomes e Mortícia, Chico está encolhido em um canto sem saber como reagir. Antes de ir embora, a vovó lança uma maldição na mulher e afirma que ela pagará por tudo aquilo que está fazendo. Enquanto Gomes vai à delegacia tentar convencer um dos policiais a deter Debbie, ela está comprando um passaporte para fora do país, já planejando sua fuga após ficar viúva. Beck ensaia uma coreografia com Amanda e seu time e afirma que a garota é a peregrina mais linda que ela já viu. Por outro lado, Vandinha, Feioso e Joel estavam desaparecidos e acabam de serem encontrados por outros jovens do acampamento. A garota tenta convencê-los a não participar da apresentação, mas ao invés disso, o trio acaba sendo enviado novamente para a Cabana da Harmonia, como forma de castigo por ter tentado escapar. O problema é que agora, enquanto são obrigados a permanecer naquele lugar, eles precisam assistir filmes da Disney, o que configura um verdadeiro episódio macabro para aqueles jovens. Ao fim do dia, o grupo é liberto e todos os integrantes da colônia de férias estão esperando por eles do lado de fora da cabana. Gary pergunta se eles têm algo a dizer e Vandinha afirma que não vê a hora de interpretar Pocahontas naquela peça. A garota até mesmo força um sorriso para parecer amigável, mas Amanda logo percebe que há algo errado e começa a sentir medo de sua rival. Na mansão Adams, ao ver Pilbert em seu berço, vovó começa a gritar. O casal aparece rapidamente e se depara com a aparência assustadora do garoto, fazendo com que Gomes desmaie. Vovó então usa sua magia para tentar reverter o feitiço, mas nada acontece. Ela afirma que o único jeito de fazer com que tudo volte ao normal é trazendo Chico de volta. Semanas depois, o tão aguardado dia de deixar o acampamento chega ao fim. Os pais vão buscar seus filhos na colônia de férias e se preparam para assistir a uma peça teatral. A apresentação se inicia muito bem e os adultos ficam entusiasmados ao ver seus filhos no palco. Em casa, Debbie treina sua ida ao enterro para velar o corpo de seu atual marido, a quem ela ainda nem conseguiu eliminar. A mulher prepara uma bomba e a coloca em uma caixa de presente. Em seguida, afirma que precisa sair para comprar umas coisinhas e deixa um presente para Chico, com a condição de que o homem esperará até que ela retorne para abri-lo. Enquanto isso, o roteiro de atuação dos Chippewas começa e Amanda, uma das principais peregrinas, inicia suas frases preconceituosas. Quando chega a vez dos índios entrarem em cena, Vandinha os lidera e após fazer um discurso em prol do povo indígena que foi explorado por várias décadas, a garota observa enquanto o restante de sua equipe realiza uma revolução. Os jovens vestidos de índios ateiam fogo no cenário e atacam os personagens europeus. Amanda é caçada e amarrada em uma estaca de madeira, como se fosse uma bruxa. Durante o ataque, os pais mal conseguem reagir àquele desastre e também acabam sendo vítimas de toda aquela confusão. Horas depois, as crianças já dominaram o acampamento e estão assando o casal Granger como se fossem porcos. Debbie está em uma boate quando se dá conta de que está quase na hora de sua bomba explodir. Ansiosa, a mulher dirige de volta para casa e aguarda até que ocorra a explosão.
Nesse instante, Chico já está há um tempão sentado à mesa, esperando por sua esposa, quando é surpreendido pela baita explosão que destrói toda a mansão. Caminhando pelos escombros, Debbie sorri de felicidade e mal consegue acreditar quando vê Chico saindo das cinzas, segurando a bandeja de jantar. Furiosa, a mulher saca uma arma e confessa todo o seu plano. Ela conta que tentou fazer parecer que foi um acidente para dar a ele um fim digno, mas aparentemente nada é capaz de eliminá-lo. Chico está sendo humilhado de todas as formas possíveis quando Mãozinha aparece e atropela a demente. Por sorte, a criatura decidiu ficar em Nova York quando Morticia e Gomes foram visitar Chico, pois sentiu que havia algo errado com ele. Em seguida, Chico entra no veículo e ambos conseguem escapar. Durante a fuga, eles quase sofrem alguns acidentes, mas Mãozinha consegue retomar o controle do veículo a tempo de impedir uma batida. Enquanto o caos se instaura no acampamento, Wandinha e seu irmão aproveitam para escapar e a garota chama Joel para acompanhá-la. No entanto, o rapaz afirma que precisa permanecer no acampamento para ajudar seus colegas. Então, antes de ir embora, Wandinha decide dar um beijo nele, já que não faz ideia se conseguirá vê-lo outra vez. Nesse instante, Debbie está dirigindo furiosamente até a casa dos Addams, decidida a finalizar o que começou. Enquanto isso, Morticia está lendo um livro de história para Pilbert, quando recebe a notícia de que seu marido está doente. Diante daquele labirinto sem saída, a mulher se desespera e começa a chorar. De repente, Chico surge na porta e todos se alegram outra vez. O homem abraça seu irmão e seus sobrinhos e pede perdão por tê-los abandonado. Quando toda a família está unida de novo, Debbie aparece com uma espingarda. A psicopata prende os reféns numa cadeira elétrica e conta que eliminou seus próprios pais, Sharon e Dave, porque eles não deram a ela a boneca que ela queria. Em seu quarto, Pilbert percebe todo o movimento e pega uma das facas que ficam logo acima de seu berço, para dar início a uma vingança contra sua ex-babá. Na sala da mansão, Debbie conta aos seus prisioneiros sobre cada um dos golpes e dos velhotes ricos com quem ela se relacionou e como fez para se livrar deles. O bebê recupera sua aparência original e caminha pela mansão, descendo as escadas pelo corrimão. Quando Debbie estava prestes a puxar a alavanca que eliminará todos os Addams, a bola de canhão que Pilbert derrubou rola escada abaixo e cai no caldeirão de sopa da vovó. Segundos depois, a panela explode, arremessando a bola para longe e o bebê mais longe ainda. O menino chega a atravessar o teto de vidro e alcança a altura de um avião, onde inclusive Amanda e seus pais estão. Quando retorna para casa, Pilbert cai na mesma sala onde sua família está sendo mantida como prisioneira e une os dois fios que estavam jogados no chão para que Debbie fosse a única atingida pela eletricidade. A corrente elétrica que atravessa seu corpo é tão forte que ela não consegue sobreviver e é transformada em pó. Alguns meses depois, Gomes e Morticia organizam a primeira festa de aniversário de Pilbert. Felizmente, em pouco tempo, Chico conseguiu superar aquele breve romance e voltou a morar na mansão Addams. Margaret Primuit e seu filho acabam de chegar para a comemoração e Margaret apresenta sua mais nova babá, Dementia. Logo de cara, Chico e a cabeça de ovo parecem se dar bem e não se desgrudam nem por um minuto durante a celebração. Quando Feioso traz o bolo de aniversário de 1 ano do seu irmão caçula, Mãozinha acende a vela e a família comemora aquela data tão especial. Do lado de fora da mansão, Joel e Wandinha estão no cemitério da família, onde está a lápide de Debbie. Mesmo depois de tudo o que fez, ela ainda conseguiu um espacinho ao lado dos Addams. Wandinha diz que a mulher só está ali porque foi descuidada e afirma que se quisesse eliminar seu marido, faria isso com facilidade, pois o coitado morreria de medo. Joel discorda e garante que Wandinha não seria capaz de tal atrocidade. Nesse instante, uma mão surge de dentro da cova e agarra o braço do garoto, que grita assustadoramente enquanto a menina se diverte com seu desespero. Galera, aparentemente Wandinha não brinca em serviço, e o que vocês acham? Dessa vez tio Chico terá sorte e conseguirá viver um verdadeiro romance? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!